estiver muito longe aí. E então nós estamos produzindo esse material para você, de repente, por motivo de força maior, não por escolha própria, não veio, estiver em casa, não fique vendo novela não, gente. Seja liberto de novela. Vai lá e coloca na live da igreja. É uma palavra rema, ao vivo, para a sua vida. Amém? Amém. Tem um amigo, ouviu a palavra, falou, poxa, eu tenho um parente, um amigo, que está sofrendo disso. Envie lá a palavra para ele, né? Porque esse material virtual está abençoando muita gente. Irmãos, a pandemia veio, mas para abrir as portas para a igreja. O deputado Portela estava testemunhando que ele, por mês, ele tinha em torno de 3 milhões de visualização no canal dele. Que ele dá estudos, está muito alto aí esse negócio aí. Dá estudo, enfim, pregações, né? Na pandemia, saltou para 7 milhões, irmãos. Olha que coisa tremenda, né? Então, nós estamos entrando em lares aí, que às vezes você não sabe. Por isso que eu insisto, né? Não converse, não ande. Por quê? Esse momento está sendo registrado, irmãos. Né? Se sai grito, se sai choro, enfim, tudo isso é registrado. E esse material aqui, o registro dele, meu irmão, não é para outra coisa senão salvação de alma. Falar de Jesus e pregar o Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você achou Mateus 7, 13 e 14, ponha sobre os seus pés. Se você não achou, ponha sobre os seus pés e vamos ler junto. Já está aqui no telão. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram, são poucos os que a encontram. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e nesta hora eu peço, Senhor, olha essa pessoa que está me ouvindo aqui, que está me ouvindo em casa, através desse vídeo. Abra o entendimento, Senhor amado, para as Escrituras na vida dessas pessoas, na mente, no coração, na alma e no espírito. Eu repreendo agora todo comichão de ouvido. Em nome de Jesus eu quero repreender todo roubo da atenção. Tudo que Satanás veio fazer para que essas pessoas não prestem atenção e não entendam a tua palavra, eu declaro quebrado agora em nome de Jesus. Que eles possam entender, que eles possam se converter e serem curados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome teu assento. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós acabamos de ver 2 versículos que eu espero em Deus que norteie a sua vida nessa noite. Quando eu digo norteie, te dê um norte, te conduza à bênção, que te conduza à salvação da qual Deus tem para a sua vida. Não porque merecemos, não. Nós somos dependentes, única, exclusivamente da poderosa graça de Deus. Fala comigo, graça de Deus. Graça de Deus. É a graça de Deus, querido, que nessa noite Deus vai abrir o entendimento das Escrituras dentro de você, para que a palavra de Deus vai encontrar guarida no seu coração, na sua alma. E todo aquele que ouvir essa palavra, que se identificar com ela, digo eu, não Deus agora, mude de vida, mude de postura, mude em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu fiz uma introdução, me permita ler para você. Todo corredor sabe que uma corrida ela é composta de 3 etapas distintas. Eu vou dar um exemplo aqui daquela corrida que nós temos no final do ano, né? Ali no centro, que vem pessoas do país inteiro. Maratona, que chama? Não, é outro nome, não tem outro nome? Corrida de São Silvestre, ponto, isso mesmo.
A corrida de São Silvestre acontece todo final do ano. Ali ela é dividida em 3 etapas, irmãos. A largada só o sangue de Jesus, né? O pessoal que é meio chassi de grilo, magrinho, que veio lá da Etiópia, que veio dos outros países, os bichos saem numa disparada que você fala, meu Deus. E a maioria até ganha, né? Mas vamos lá. Nós temos ali a largada, nós temos o desenvolvimento na corrida. O que é o desenvolvimento? Onde é descida, você acelera. Onde é subida, você segura por causa da resistência. E nós temos o final, que é a linha de chegada. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Largada, desenvolvimento e linha de chegada. Pode-se dizer que a corrida da santificação seja a mesma lógica, assim como a própria vida cristã. Na sua vida cristã, e o tema dessa noite eu quero já registrar, etapas da vida cristã. Fala comigo, etapas da vida cristã. É igualzinho a metodologia usada na maratona, nessa corrida de São Silvestre. Tem a largada, tem lá o desenvolvimento da corrida e tem a linha de chegada. Amém ou não amém? Amém. Que nenhum daqui que estão me ouvindo, nenhum que estão me ouvindo em casa, venha nadar e morrer na praia. Amém ou não amém? Amém. Então nós vamos discutir nessa noite aqui. Põe para mim aí o verso 29, não, 14, já está nele, perdão, 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos. Irmãos, presta atenção, volta no versículo 13. Eu quero chamar a sua atenção para isso, olha lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho. Espera aí, presta atenção. Entre a porta larga e a porta estreita, a estrutura é a mesma. Tem a porta e tem caminho. Sim ou não? Sim. Então, identifique que aqui tem um fator atitude sua. Aqui tem o seu livre-arbítrio. Aqui você pode escolher ir para a porta estreita, que vai no final. Que a porta estreita é assim, irmãos. Ela demanda algum esforço seu. Ela demanda a sua perseverança. Quem entra pela porta estreita, tem hora que o caminho vai ficar apertado, irmãos. Aqui. Vai ficar estreito. Toda vez que você está num caminho que ele fica estreito, nasce dentro de nós a vontade de, fala assim, desistir. E desistir aqui tem que ser riscado do seu dicionário. Amém ou não amém? Amém. Pastor Jabes, ele tinha uma premissa dele, né? Parar nunca, desistir jamais, avançar sempre, né? Então essa é uma premissa que eu quero deixar para você. Fala assim, parar nunca. Parar nunca. Desistir jamais. Fala assim, avançar sempre. Esse é o chamado daqueles que perseveram em Cristo. Amém ou não amém? Então aqui eu já identifico entre o versículo da porta estreita e a porta larga, que envolve a minha escolha. E eu tenho que acordar, irmãos. É lógico que o caminho que é largo, ele é mais prazeroso. Ele sempre vai ser largo, ele não vai te apertar, ele não vai exigir nada de você, é só passar por ele. A porta que é larga, hoje em dia as mansões que a gente vê nos programas aí dos artistas do SBT, é Eliane, é não sei o quê, as portas é uma média de 2, 3 metros, não é isso? Com quase 10 de altura. Porta larga. Está dando microfonia aqui, ó. Porta larga. Então, eu preciso entender a diferença entre escolher a porta estreita e a porta larga. E essa noite nós vamos refletir aqui sobre esses 3 estágios. Como nós vimos na corrida que há a largada, desenvolvimento e a linha de chegada, na vida cristã, as etapas da vida cristã é a mesma coisa. Primeiro eu já vou te dar uma orientação. Só vai receber vitória quem chegar lá
na linha de chegada, lá no final da corrida. Não vai pensando que você aceitou Jesus, já batizou, já participa da ceia, já faço parte da vitória, pastor. A vitória já está cheirando no meu nariz. Não. Decas de Catibariba, como diz o Silas. Se você não perseverar até o fim, não tem vitória. Fala comigo, perseverar. Até o fim. Jesus ensina sobre uma jornada que envolve 3 estágios. Nesse negócio nós estamos vendo aqui, irmãos. Presta atenção. Entrar-se pela porta. Ponto. É um dos estágios. Percorrer o caminho. O desenvolvimento na corrida que eu falei lá atrás. Sim ou não? Sim. E alcançar-se o alvo. Meu irmão, não é porque você está aqui, minha irmã, não é porque você está aqui, que você já venceu as 3 etapas da vida cristã. Não. Nós vamos dar uma refletida aqui e nós vamos ver. Amém ou não amém? Amém. O que muda e como consequência determina um destino diferente da vida ou da perdição. O que muda aí na escolha? É as consequências da vida. Ou vai ser bênção, ou vai ser maldição. Ou você vai receber vitória, ou você vai perder. Então, a sua escolha, ela vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A largura da porta e do caminho, além da quantidade de pessoas que a escolhem, cada um deles, a caminhada da vida cristã, a começo, meio e fim. Então presta atenção. Pastor, eu quero escolher o caminho estreito, porque é esse caminho que me conduz à vida, que me conduz à vitória. Põe o 14 aqui, Mariana, mas deixa eu ver como vai ficar aqui. Que conduz à vida, é a mesma coisa. E poucos são os que entram por ela. Então vamos lá. Vamos aprender aí a caminhada da vida cristã. A começo, meio e fim. Amém ou não amém? Amém. Quando eu falo de porta, quando o Evangelho fala de porta, ele está nos dando um entendimento que existe uma entrada. Sim ou não? Sim. Aqui nesse salão tem uma porta de ferro. Sim ou não? Sim. Ali já dá denotação, quem está fora, que ali é uma entrada, sim ou não? Na palavra de Deus, querido, Jesus veio se identificando como essa porta. João 3, do 5 ao 7, põe lá para mim. Presta atenção. Porta dá uma denotação que existe uma entrada. E como eu estou pregando aqui o Evangelho de Jesus, essa entrada é a entrada para o reino de Deus. Amém ou não amém? A mensagem que Jesus começou a pregar após a morte ali de João Batista, a prisão de João Batista, foi que é chegado até vós o reino de Deus. Então, nós temos que entender um princípio. A entrada nesse reino, ela é tomada à força. Quando a palavra diz que ela é tomada à força, tem que ter empenho, tem que ter coragem, tem que ser destemido, tem que ir com abnegação. Não é de qualquer maneira que eu vou entrar no reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. João 3,5, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Irmãos, presta atenção, um negócio muito forte. Na sequência, põe João 10, do 7 ao 9 aí para mim. Então, Jesus falou isso para o mestre Nicodemos, irmãos. Um camarada que era letrado, que fazia parte do Sinédrio. Foi procurar Jesus e Jesus falou, é necessário que vocês nasçam de novo. Então presta atenção, hein? Porque ninguém vai entrar no reino dos céus se não nascer
de novo. Então, vamos lá. João 10, 7 ao 9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Presta atenção, irmão. O versículo diz que estreita é a porta que conduz à vida. Amém ou não amém? Jesus aqui através de João 10 está se identificando como a porta. Ele tem um versículo que ele vai falar: eu sou a porta. O primeiro estágio, ou melhor, a primeira etapa da vida cristã, primeira coisa, irmão, você precisa nascer de novo. Jesus fala assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o enviar. Amém ou não amém? Alguém já leu isso na Bíblia, sim ou não? Então presta atenção. Por que eu falei que é necessário nascer de novo? Primeiro, você precisa dar ouvido ao Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele te convencer, que você crer, que você der crédito, que você acreditar, que você escolher viver aquilo que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida, Efésios 2, ali, salvo engano, diz que aí você vai ser selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa, para o dia da sua redenção. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Permita-se ser convencido pelo Espírito, irmãos. E aprenda que Deus te dá a direção da porta, a entrada para o reino, a entrada para esse reino, para simplificar, se chama Jesus. Então, em nome do Senhor, a primeira etapa da vida cristã é passar pela porta. Amém ou não amém? Ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta, que é Cristo. É simples assim, irmãos. É simples. Tem gente que está tentando entrar no reino de Deus não por Jesus. Há uma reclamação numa das cartas do apóstolo Paulo, que uns falavam que era de Apolo, os outros falavam que era de Paulo, e houve aquela divisão, irmãos. Ei, presta atenção, não é pastor Claudemir, não é Aparecida, não é Padre Cícero, não é. O que vai garantir a tua entrada no reino de Deus é você passar por intermédio de Jesus Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E deixa eu deixar uma ênfase aqui, queridos. Se você não tem lembrança que quando você aceitou Jesus, você veio à frente e confessou, sente com o pastor, sente com os obreiros, fala: eu não me lembro, eu quero confessar. Porque tem gente que não progride na vida, porque tem igrejas aí ensinando errado. Eu estava conversando com uma pessoa que me disse que quando as pessoas aceitam Jesus num determinado ministério, eles chamam a pessoa aqui na frente e a pessoa recebe uma oração, só isso. Ei, a Bíblia é clara, que se com a tua boca confessares e com teu coração crer, serás salvo. Em outro lugar, o próprio Cristo fala assim, ó: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante dos anjos de Deus. Então, irmãos, irmãs, eu não sei como que você aceitou Jesus, mas se você não fez essa oração de confissão, confessando que Jesus é Senhor, confessando que Jesus veio, morreu e ressuscitou por você, para que você seja salvo, é necessário você confessar, e isso diante de testemunhas. Se a igreja está chamando o povo para aceitar Jesus, chega aqui na frente, a maioria já chega, não tem experiência, tem vergonha até de vir diante do altar.
e recebe a oração, não está salvo. Porque a Bíblia diz que eu preciso confessar. Amém ou não amém? E não é eu que digo não, são as Escrituras. Vamos lá, ele falou que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Olha lá a etapa da corrida. Nós vimos lá, deixa eu achar aqui, largada. Largada é quando eu inicio, sim ou não? Sim. A primeira iniciação da vida cristã é passar pela porta, é entrar pela porta. E só é possível entrar pela porta aquele que nasce de novo. Então vamos ver o caminho. Caminho é a vida cristã. Inicia-se quando alguém entra pela porta e se estende até o alvo. O caminho é um processo, uma jornada que nos pode ser trilhada depois de passar pela porta, que é Cristo. Então preste atenção. O caminho, ele é um processo. O que é que eu poderia dizer isso? O processo é um aprendizado, irmãos. Eu já aceitei Jesus, está bom assim? Não. O profeta Oséias, o que é que ele fala? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Aceitei Jesus. Agora eu vou entrar pelo caminho. Vou passar por esse processo. Vou fazer a minha jornada. Qual jornada? Qual processo? Vou ler a palavra de Deus. Vou participar de escola bíblica dominical. Vou participar de palestra. Vou participar, vou ler, vou questionar, vou aprender. Ei, é o processo. Assim como o corredor ele começa a avaliar, quando ele está no início de uma subida, ele precisa diminuir o gás. Porque se ele for com gás e tudo, no meio da subida, o que é que acontece? Ele quer parar, ele quer desistir. Para nós, na etapa da vida cristã, Provérbio diz assim: quando achares mel, come o que te basta, para não ser que você venha comer demais e venha ficar enfastiado. A Bíblia é a mesma coisa. A vida espiritual ela é a mesma coisa, né? O neófito, aquele que vive o primeiro amor, às vezes quando ele está chegando, ele quer fazer tudo, irmãos. Ele quer estar no culto, ele quer estar na vigília, ele vem na escola bíblica, ele sobe o monte, ele jejua, ele ora. E ele quer que aconteça tudo assim, num estatalar de dedo. Mas no reino de Deus não é assim. A palavra de Deus diz que a nossa vida, ela é transformada de glória em glória. Deus muitas vezes vai permitir nesse processo, nessa caminhada, né, nessa empreitada que nós entramos aí pelo caminho, como nessa jornada que nós estamos trilhando, Deus vai permitir algumas coisas, irmãos. Deus vai permitir que percamos algo. Deus vai permitir que adoecemos. Fala comigo, misericórdia. Mas para Deus manifestar a cura, precisa ter doente. Eu vou perguntar, mas ninguém responda. Retórica. Alguém quer ser voluntário para ficar doente, para Deus curar? Ninguém quer, irmão. Sim ou não? No processo e na jornada da vida, muitas coisas irão acontecer. Os triunfalistas, veja bem, nós estamos aqui na segunda etapa da vida cristã, que é o caminho, é o processo e a jornada. Para os triunfalistas, eles só ensinam que nesse processo você só vai ter vitória, você só vai ser bênção. Deus te chamou não para ser cauda, mas cabeça. Ei, presta atenção, irmãos. Eu sou contra essas heresias. Camarada coloca uma faixa na frente da igreja: aceite a Jesus e acabará os seus problemas. Engano, mentira, irmãos. Se fosse assim, alguns dos grandes homens de Deus, vou falar um aqui, Eliseu, morreu de doença. O rei Ezequias, que estava doente, Deus acrescentou mais 15 anos, mas morreu também. Davi. Então preste atenção.
Vai ter horas nas nossas vidas que o apóstolo Paulo vem nos ensinando nas cartas dele, que nós enfrentaríamos o dia mau. Quando o dia mau vier, isso vem para todos, porque está na Bíblia, amém ou não amém? Não, pastor, não aceito não. Continua não aceitando, mas eu quero dizer. Quando ele bater a porta, aí vai confrontar a teoria de não existir o dia mau com a verdade de existir. E quando chegar esse dia mau na minha vida, eu quero estar preparado. E você? Amém. Presta atenção, hein? Nós estamos aqui na segunda etapa, que é o caminho. E nós vamos passar por esse processo, irmãos. Olha o apóstolo Paulo. Estava ali dominando, prendendo o cristão, com cartas das autoridades máximas da época, sumo sacerdote, de Herodes, e ali ia. E foi necessário ele sentir o toque de Deus na vida, ficar 3 dias cegos. Fala comigo, 3 dias cegos. 3 dias cegos. Tem coisas que Deus vai permitir, irmãos. Porque Ele tem uma obra maior lá na frente. 2015 eu passei por um acidente que eu nem imaginava qual o motivo. Mas através desse acidente, Deus me deu a vitória. Acabou aqui. Através do acidente, Deus promoveu para mim a minha aposentadoria. Através do acidente, Deus me deu vitória. Eu pude adquirir um terreno e fazer o salão que é a igreja hoje. O dia mal dói, irmãos. Ei, presta atenção. O dia mal dói. Mas eu quero falar. O mesmo Deus que permitir você passar pelo dia mal, é o mesmo Deus que vai te livrar do laço da morte. É o mesmo Deus que vai aperfeiçoar em você a sua fé. É o mesmo Deus que vai acrescentar em você experiência viva para testemunhar da palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém ou não amém? E eu tenho alguns versículos aqui para corroborar isso, irmãos. Isaías 35, verso 8. Vamos ver o que diz lá do caminho e do que ele fala. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Presta atenção. Eu falei que o caminho é o processo que nós temos que passar, sim ou não? Sim. Obrigado. O caminho é o processo que todos nós teremos que passar. O profeta Isaías chamava esse caminho do caminho da santidade. Santidade eu costumo dizer que é o método que nós podemos ajudar Deus a ser Deus. Ô pastor, que é isso? É heresia. Não, vou provar para você. Amém ou não amém? Santidade inclui leitura da Bíblia. Santidade inclui jejum. Santidade inclui oração. Santidade inclui desviar do mal. E tudo isso quem pode fazer é eu e você. Amém ou não amém? Então presta atenção. Aqueles que já entraram pela porta precisam caminhar nessa jornada. Qual jornada? Fala assim, da santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém veria o Senhor. Amém ou não amém? Sem santidade, sem consagração, sem se prostrar diante da cruz, ei, você não vai ter uma experiência com Deus. A etapa da vida de estar no caminho, de escolher esse caminho, muito embora o caminho seja estreito, ei, é esse que vai te trazer vida. É esse que vai te conduzir até João 10:10, onde o próprio Cristo, ele promete que vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é ter os ouvidos espirituais treinados para ouvir a voz de Deus. Amém ou não amém? As ovelhas ouvirão a voz do seu pastor. Aleluia. Ore a Deus, irmãos.
irmãs, ore a Deus, para que Deus dê essa experiência na sua vida, de você ouvir a voz de Deus. Tem um diferencial entre nós que servimos a Deus e o mundo que não serve. Nós podemos receber o Espírito Santo de Deus. Por que o mundo não pode? Porque eles não ouvem e não veem o Espírito. Sabe quando eu vejo o Espírito? Quando eu vejo a serva de Deus se consagrar para Deus renová-la, semanas após semana. Aí o Espírito Santo vem e envolve a vida dela como se fosse aquele espiral de caderno e manda fogo, e manda poder, e manda unção. Daqui a pouco ela se derrete na presença de Deus e a voz e a língua estranha explode. É a manifestação de Deus nas nossas vidas, irmãos. O mundo não pode receber porque não ouve e não vê. Aqueles que ouvem e vê, verão o que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Amém? Mateus 3:3, põe aqui atrás para mim, para eu concluir esse caminho. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele. Ei, caminho é o processo, caminho é a jornada, caminho é onde eu vou desfazer de todo pecado, de todo vício, de todo desejo da carne. Ei, presta atenção, as Bíblias antigas chamam o desejo da carne de concupiscência, desejo incontrolável da carne. Quando eu entro pela porta, que eu passo por esse caminho, eu preciso fazer isso na minha vida. Presta atenção, vou ler de novo lá. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Quem quer ser cheio de Deus aqui, em nome de Jesus? Prepare o caminho para o Senhor. Pastor, como? Se purifica. Abandona o pecado. Está com a vida de pecado? Confessa e deixa. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperarão. Mas aqueles que as confessa e deixa, alcança misericórdia. 1 João 1:9. Põe aqui atrás para mim. 1 João 9. Aleluia. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda. Sua mente está te acusando? Seu coração está te acusando? Você está com sentimento de culpa dentro de você? Ei, eu tenho uma receita. Você pode ser livre desse sentimento de culpa, dessa acusação da alma. Ah, pastor, que eu pratiquei um pecado há alguns dias, alguns meses, algum ano. Isso vem na minha mente que eu não consigo, pastor, isso me quebra. Confessa. E não pratique mais. Caminhe na estrada da santificação. Caminhe consagrando a vida ao Senhor. Ei, o apóstolo Paulo, ele traz uma visão de vaso que é tremendo. E ele dá o exemplo, na casa do Senhor tem vaso para a honra e vaso para a desonra. Se eu me santificar, se eu me preparar, se eu abandonar o pecado, se eu não ceder aos desejos malignos da minha carne, desejo maligno da carne, prazer sexual ilícito, masturbação, filmes pornográficos, não é só isso não, irmão, tem muita coisa. Comer demais, comilância, come. No final come uma azeitona, fala, não, comi uma azeitona e passei mal. Comeu demais. Glutonaria é pecado. Mentira é pecado. Pedir emprestado e não devolver é pecado. Comprar e não pagar. Não, 5 anos não limpa o nome. Pode limpar o nome na terra, mas no céu vai ficar mais sujo do que puleiro de galinha. Caminhar no caminho é passar pelo processo de santificação. Se eu quero Deus na minha vida, é a profecia de Isaías, dando o exemplo de João Batista. Ele veio para
aplanar, direitar o caminho. Fala como, pastor? Arrependam-se. Essa era a mensagem de João Batista. Eu estou com sentimento, eu estou com sentimento de culpa, eu estou com peso dentro de mim, os meus ossos estão se apodrecendo, pastor. Se arrependa do seu pecado. Confesse, deixe, quebre a legalidade de Satanás de agir, de tocar, de atrapalhar a sua vida. Ei, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar uma vida cristã abundante. Mas você terá que passar pelas 3 etapas da vida cristã. Amém ou não amém? Amém. Ei, isso inicia na era cristã. Lá no início da era cristã, melhor dizendo, ser crente era participar do caminho. Sabia disso? Ninguém falava eu sou crente, não, eu sou do caminho. Sabia disso não? Atos 9, 1 e 2. Põe aqui atrás para mim, Maria. Eu estou falando hoje do caminho do processo. Mas o ser crente na igreja primitiva, quem participava, era tido como os do caminho. Olha lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhes carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Os primeiros cristãos, os crentes da época, era tido como aqueles que pertenciam ao caminho. Além de passar pelo caminho, além de passar pela jornada, fazia parte do caminho. Jesus fala isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém ou não amém? Amém. Ei, Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Olha que mensagem forte para nossas vidas Deus está nos dando hoje. Indo para o final, porta, caminho e alvo. Então, nós escolhemos a porta denota, né, a entrada. O caminho é onde nós vamos trilhar. E qual que é o alvo? Fala assim, o alvo é minha salvação. Meta a ser alcançado, o destino que nos guarda para aqueles que contemplarem o caminho, conhecido também por carreira ou corrida. Presta atenção, irmãos. Tem gente que acha que porque entrou pela porta, já não precisa de mais nada. E há uma corrente de pensadores por aí que disseminaram uma conversa, que uma vez salvos para sempre. Sim ou não? Sim. Uma vez salvo para sempre, aí exclui o que eu acabei de falar. A pessoa acha que já está salva, então ela não precisa se arrepender dos seus pecados. Ela não precisa se arrepender dos seus atos maus. Ela não precisa se arrepender dos abortos que praticou lá atrás. Fala comigo, misericórdia. Precisa. Todo ato errado. Nós vimos lá em 1 João, confesse seus pecados e te purificará dos pecados. Não é isso? Põe lá de novo, Mariana. 1 João 1,9. Só o finalzinho para eu ler aqui. Olha lá. Os nossos pecados nos purificará de toda injustiça. Injustiça é contrário daquilo que significa justiça. E quem exerce justiça hoje? Fala assim, o fórum, o executivo. Você pratica um crime, aborto é crime, sim ou não? Sim. A justiça te julga. E na sua pena você é condenado. E uma vez que você é condenado, você vai para a prisão, sim ou não? Sim. Então presta atenção, até nisso Deus tem poder de limpar a sua vida. Quando eu confesso esse pecado, Ele perdoa o meu pecado e me purifica de toda injustiça. Injustiça é todo o crime que eu cometi. É todo o erro que eu pratiquei. Presta atenção nas palavras, queridos, que está na Bíblia. Amém ou não amém? Então, nessa caminhada de entrar pela porta, passar pelo caminho, você precisa lutar para chegar no seu alvo.
Você precisa, o apóstolo Paulo, põe aqui para mim Filipenses 3, 13 e 14. Ele chama esse destino de uma corrida, como eu poderia colocar aqui para você entender? Uma maratona, um trajeto que você tem que passar. Vamos ver aqui esse versículo. Vamos lá. É o Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Presta atenção. Você que passou pela porta, você que trilhou o caminho e você que está chegando no seu alvo, para de olhar para aquilo que ficou para trás. Se você se arrependeu do pecado, se você confessou o pecado, nem Satanás e nem o mundo tem poder de ressuscitá-lo na sua vida. Fala assim, por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Presta atenção. Você que está trilhando o caminho, não se permita que o Satanás, o diabo, venha te roubar do plano de Deus. Como, pastor? Remoendo a sua mente da coisa do passado. Eu já dei um remédio aqui. Está remoendo? Está com sentimento de culpa? Confessa e deixa. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Agora vamos lá no 13, 14. Prossigo para o alvo. Oh, aleluia. Meu Deus. Ei, todos que estão aqui, nós só estamos aqui porque nós temos um alvo. Qual que é o alvo, irmãos? Jesus e a salvação da sua alma. Ninguém está aqui para ser perdido no mundo e ir para o inferno, sim ou não? Todos aqui anseiam ir para o céu, sim ou não? Porém, quando fala porém, entretanto, todavia, Deus tem um padrão. Deus não quebra o padrão. Deus não muda o padrão. Tem gente que quer mudar a palavra para se encaixar na vida errada dela. Essa semana alguém me interpelou, essa semana não, tem uns dias, me interpelou, a pessoa está na brecha, está no pecado, mas está olhando o pecado do irmão. Ah, mas por que? Eu estou errado o que estou fazendo, mas e olha lá fulano está fazendo isso. Desde quando um erro justifica outro? Na matemática, eu até brinquei esses dias aqui, falei isso, né? Eu acho que é aritmética, se eu estiver equivocado, não lembro agora. Menos com menos nessa matemática, dá mais. Sim ou não? Alguém lembra disso? Menos com menos dá mais. Pecado com pecado é pecado ao quadrado. Não tem como extirpar, a não ser que a pessoa se arrependa, a não ser que a pessoa confesse e ela deixe. Amém ou não amém? É simples assim, irmãos. Você não precisa tomar garrafada que nem falavam os feiticeiros. Você não precisa pegar um matinho e ficar passando o sinal da cruz em você. Nada disso. É crer na pessoa bendita do Senhor Jesus e depositar sua confiança na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Presta atenção, irmãos. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, esses versículos aqui, ele cita um prêmio para quem chega lá. Apocalipse, o próprio Senhor Jesus nos diz isso, para que eu e você perseveremos até o fim. E quando nós chegarmos no fim, olha a corrida lá, vocês lembram? Era a largada, desenvolvimento e a linha de chegada. No mundo espiritual, na vida cristã, nas etapas da vida cristã, quando eu chegar lá no final, eu vou ter em minha cabeça a coroa da vida. Deus vai coroar-nos, querido. O crente, ele está perdendo essa sensibilidade.
Ele vai entrar no céu, que é uma glória tremenda, ele vai desfrutar a eternidade ao lado de Deus, ele vai ter uma coroa na cabeça, e tem muitos que não estão ligando para isso, irmãos. Vou voltar de novo. Existe um padrão, e Deus não vai quebrar esse padrão. Jesus precisa ser Senhor da sua vida. Jesus precisa ser confessado como Senhor da sua vida. Você precisa entender o padrão de Deus. Qual que é o padrão? Passar pelo batismo nas águas, participar da celebração da Santa Ceia do Senhor. É isso que vai te trazer vida, é isso que vai te encher do Espírito Santo, é esse padrão, é esse processo, é essa jornada que nós temos que passar. Olha a corrida lá, largada, desenvolvimento e linha de chegada. Tem gente que está nessa corrida, mas não tem o final da corrida. Pensa que vai ficar correndo em giro. Assim diz Deus para você. A sua corrida, ela tem, fala assim, uma chegada final. Tem gente que pensa que vai ficar correndo, irmão, a vida inteira. Não, deixa eu sentir. Não, que eu sou novo. Não, ei. A Bíblia diz que ao tocar da trombeta, Jesus vai vir nas nuvens e os seus anjos buscarão salvos a sua igreja na terra. Ei, para ter um encontro com Jesus nas nuvens, eu não posso quebrar o padrão de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Põe para mim 2 Timóteo 4, 7. O apóstolo Paulo está trazendo esse entendimento, querido. Ele está instruindo Timóteo e falando isso aqui, ó. Combati o bom combate, terminei a corrida, olha lá a corrida, e guardei a fé. Combati o bom combate. Quem falou que seria fácil? Quem? Não foi Jesus que falou nas Escrituras? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso que fala? Em outra parte ele nos diz que nós seríamos afligidos, sim ou não? Que seríamos provados, sim ou não? Que o reino de Deus ele é tomado à força, sim ou não? Então deixa de ser mole. Em frente, lute, persevere, seja corajoso, seja corajosa, seja destemido. Marcos 8:34, o próprio Cristo fala isso. Ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente que está perdido no caminho, está parado no caminho, não pegou a sua cruz, está mais preocupado com o seu eu, com o seu ego, com a sua ação, com o seu meio, com o meio de ganhar dinheiro, com o meio de viver bem. Hein? Cuidado. Olha lá a passagem, a parábola do semeador. Parte dela caiu entre os espinhos. E diz a Bíblia que a semente que caiu, mesmo assim ela tentou dar fruto. Mas os cuidados desta vida, quais cuidados, irmãos? Fala assim, ganhar dinheiro. Fala, ficar rico. Fala, ter poder. Tudo isso sufoca a semente. As pessoas que estão preocupadas única e exclusivamente com o próprio bolso, única e exclusivamente em viver os melhores momentos, almoçar e jantar fora todo final de semana, comprar um celular novo toda vez que é lançado. Tem muita gente que está se preocupando com isso, só não se preocupa com a salvação da própria alma. Etapas da vida cristã. Etapa da vida cristã. Entrar pela porta, percorrer o caminho e alcançar o alvo. Amém ou não amém? Amém. Então preste atenção. O alvo nós vamos já descobrir através da palavra de Deus. 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9. Olha lá, irmãos. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua... A salvação a salvação do carro. Salvação da casa própria. Não que você não deva ter, você tem que ter. O que eu quero pregar aqui é que Deus precisa ter a primazia, primeiro lugar na sua vida. Quem está entendendo?
Quando você fazer tudo isso, aí Deus vai começar a te abençoar. Olha o que a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, aleluia! Eu desci hoje aqui embaixo e vi a pastora lavando o carro, né? E eu desci para auxiliá-la, para estar dando um apoio moral. Já que o físico não dá, eu dou um apoio moral. Eu falo para ela sempre isso daí, né? E eu louvei a Deus, porque eu fiquei olhando para o carro limpo é outra coisa, né, irmãos? E eu falei, eu louvo a Deus. Deus nos deu esse carro, irmão. Deus nos deu. Eu não tinha condição nenhuma de ir lá e comprar. Eu paguei esse carro à vista. Mas só paguei porque Deus nos abençoou. Deus preparou. Aquilo que eu falei para Deus há alguns anos: Senhor, eu quero ficar integral na obra, mas eu quero subsidiar a minha família. Eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, eu já dei uma qualidade de vida para minha família. Eu não posso deixar cair. Sim ou não? Quem é que conquista algo e quer perder? Ninguém quer perder. E eu falei... Oi? 4 filhos? Oh, meu Deus. Amanda e o Pipoca, é verdade. 4 filhos. Amanda, Natan, Radassa, e agora entrou na família um pretinho, chamado Pipoca, é o nosso cachorro. Meu Deus. Dorme na minha cama, come a minha comida, e quando está irritado me morde. Você é um filho abençoado, né, irmão? Oh, misericórdia. E eu, quando olhei o carro, falei, meu Deus, jamais eu pensei em ter um carro assim. Jamais eu entrar num carro automático, irmãos. Tem hora que eu estou na rua, eu fico com medo. Você só pisa no acelerador, o carro te joga para trás. Eu fico me imaginando aquele filme Super Máquina, no nosso tempo, década de 80, 90. Camarada pisava no acelerador, ia para trás e vai ultrapassar um carro. E ainda tem um trem lá no câmbio automático, um tal de S, que diz que é esporte. O bicho vira um veneno na rua. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho até medo de usar esse S aí. E eu olhei assim, e eu falei, meu Deus do céu, quem fez isso aí foi Deus. A partir do momento que nós nos despertamos, que desenvolvemos uma fidelidade com Deus, que consagramos a nossa vida na obra de Deus, no reino de Deus, que na fidelidade nos dízimos e nas ofertas, Deus começa a trazer nas nossas vidas uma prosperidade, irmãos. Agora eu vou voltar de trás para frente. Eu falei que em primeiro lugar tem que estar Deus, sim ou não? Quando Deus está entronizado dentro de você, a casa própria aparece, o carro zero aparece, a roupa chique aparece, o sapato de ouro aparece. Oh, aleluia! Glória a Deus! Seja fiel a Deus em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Entre pela porta, percorra o caminho e chegue até o final para você alcançar o seu alvo. Olha lá. Salvação das suas almas. Fique de pé, querido. Fique de pé. Oh, aleluia. Que palavra tremenda, Deus. Que palavra tremenda Deus nos deu. Meu Jesus da glória. Para encerrar com chave de ouro, Hebreus 12, 1 e 2. Para a gente encerrar e orar. Portanto, também nos o que ali que eu não estou vendo? O que é que fala aí, Mariana? Uma. Portanto, também nos una. Não tem maps aí. Misericórdia. Vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos lá no 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Volta no versículo 1 aí para mim.
Glória a Deus. Portanto, ali, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ei, deixa eu falar algo para você. Você sabia que o reino das trevas estão nos rodeando? Sabia disso? Então, nós que sabemos disso, nós temos que nos acautelai-vos, diz a Bíblia. Nos acautelar. Temos que ter cuidados, irmãos. Nós temos que dar bom testemunho. O meu vizinho aqui, o da direita, o da esquerda, o de trás, não pode ficar ouvindo minhas palavras durante o dia, e as minhas palavras é: ai, filho, ai, vai, ai, cuidado. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Se eles vão testemunhar, que testemunhe você durante o dia, louvando ao Senhor. Quando a prova chegar, que a sua palavra é: Deus tenha misericórdia, me ajuda. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, irmãos. Tomem cuidado. Sabe por que eu tenho que ter cuidado? Porque senão o diabo vai lá diante de Deus e fala: fulana e ciclano está dando brecha, está falando mais do que deve falar, está usando palavra de baixo calão, está dando mau testemunho. Aí ele pede: Deus, me permita tocá-lo. Tânia Tereza, como que é? Tá xoxo. Tânia Tereza, como que é? Se o diabo pôr o dedo, querido, por conta da sua brecha, dói, hein? Dói, hein? Quando a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é disso aí, ó. Você está sendo observado. Você está sendo observada. Quem está entendendo, diga amém. Então, se acautela. Se preocupe. Certa feita, uma liderança que temos aí, não vou dar um nome, questão de ética, ela servia de escândalo para a igreja da época, até hoje também, não é da época não, até hoje está aí. E ela, fazendo uma oração a Deus, ela falou assim: Deus, eu te louvo, porque para muitos eu sou escândalo, mas para o Senhor eu sou bênção. Não tem como, irmãos. Você está enviando pessoa para o inferno com seu escândalo e você se achar bênção diante de Deus. Jesus falou assim na palavra: o escândalo, ele é inevitável, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor lhe fora amarrar uma corda no pescoço, amarrá-la numa pedra de moinho e ser lançado ao mar. Então, se você não se preocupar com a fé do seu irmão, que você pode matar pelas suas palavras, que você pode matar pelo seu jeito, pela sua postura, pelo seu jeito de se vestir, você pode escandalizar alguém e ele perder a fé. E aquela pessoa, o sangue dela, Deus vai requerer. Amém ou não amém? Amém. Se preocupe com isso. Eu estou vendo nesses últimos dias pessoas não preocupadas. Não estou nem aí. A vida é minha. Ei, você esqueceu que nós fomos comprados com o sangue de Cristo? Nós fomos comprados, diz lá a carta de Pedro, não com ouro nem com prata, mas com coisa mais valiosa. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Você agora é propriedade de Deus. As etapas da vida cristã, o final dela é fazer de você povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo que Deus escolheu para anunciar, aleluia, as virtudes dele, a luz dele, para tirar das trevas aqueles que estão nas trevas e tirar do poder de Satanás para debaixo do poder de Deus, através do sangue de Jesus. Essa é a etapa da vida cristã. Amém ou não amém? Curva a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida nesta noite. Espírito Santo, toca nesse homem e nesta mulher. Toca nessa pessoa que está vendo esse vídeo agora, onde ela estiver, Pai. Transforma essa vida, Senhor. Que essas pessoas possam passar nas etapas da vida cristã, sem desmorecer, sem parar,
sem querer desistir, sem querer voltar atrás. Não, Senhor. Fortalece eles, Pai, para que eles possam seguir, prosseguir para o alvo. Que alvo? A salvação da própria alma, a entrada no céu, a entrada no teu reino, desfrutar da tua graça, desfrutar da tua unção e poder, desfrutar da comunhão com o Santo Espírito de Deus na face dessa terra. Faz nessas vidas, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Leva-os, ó Pai amado, para a comunhão com o teu Santo Espírito, a navegarem, Pai, na sua graça, debaixo do teu poder, e terem a vida transformada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só para aqueles que creem, aplaudo o Senhor por essa palavra. Deus abençoe.